Pessoal, boa tarde agora. Vamos voltar para aquele slide das ligações elétricas em uma casa, né? Que a gente estava pegando dos fios que eles eram ramificados e levados para ligar as tomadas e os interruptores, né? Então, depois do desenho da área de serviço, a gente foi para o quarto, né? Seguindo o desenho dessa imagem da instalação elétrica na casa, aí vai para o quarto. O que vocês estão vendo no quarto? Tem quatro tomadas de 110, né? Quatro de 110 e uma de 220, tá? Então, são tomadas de 110 e na verdade são três, né? São três tomadas de 110, aí tem um interruptor para acender uma lâmpada e uma tomada de 220, não é isso? Então, quarto ali, para ligar as tomadas de 110, o que você faz? Você vai até a caixa de energia, aqui fica na cozinha, aí vai pegar um fio de 110 ligado no 110 e vai puxar o fio até pela ramificação, né, que vai pro quarto. Aí tira um fio de 110 e leva até o ponto da tomada. Esse fio, quando chegar lá, ele vai ter as dobrinhas dele, né? Ele vai ficar dividido igual tá aqui. Aí vai ficar duas perninhas, como você vai fazer, separar essas duas perninhas para ligar nos polos da, da, do, da tomada, né, que tem os terminais dela. Tem um polo positivo e um polo negativo. Aí essa perninha liga uma delas no polo positivo e a outra vai ligar no polo negativo, tá? Esse fio ele estava levando uma diferença de potencial de 110. Então ele vai passar para as perninhas para os polos da tomada uma diferença de 110. Então essa tomada vai receber a mesma diferença. E ela vai ligar, então, né, ela vai estar sendo um gerador, um ponto da casa que vai fornecer uma energia de 110. Aí os aparelhos que ligarem nessa tomada vai fazer a ponte, né, entre o aparelho, os circuitos do aparelho, as placas que estão no aparelho e a tomada que está fornecendo 110. Aí quando fizer a ponte, a diferença de potencial de 110 que chegou na tomada pelos fios vai passar para o rádio, para a televisão, para o carregador de celular, para o notebook, para o computador, né? E vai entrar uma corrente de 110 pelas placas e circuitos deles a esse ponto de 110. E tem que ter um fio neutro que você vai puxar da caixa de energia e vai, depois de ter ligado de 110 nos polos da tomada, vai ligar o neutro por cima, né? Então a gente vai abrir as duas perninhas do fio neutro, separar dois cabinhos dele, né? Duas partes e ligar uma delas no polo positivo da tomada, a outra no polo negativo da tomada. Aí vai ligar as duas, polo positivo e polo negativo, na tomada, pelos polos da tomada. Aí esse é um fio neutro, então ele não está dando voltagem para a tomada, né? Voltagem é zero e ele é colocado por cima dos cabinhos do fio de 110. Aí depois dos de 110, coloca o neutro. Aí o que a gente vai ter ali? Um ponto de 110. Depois tem mais duas tomadas de 110. E o que a gente vai fazer? A mesma coisa, puxar do ponto do quarto, onde chegou a ramificação dos fios que vieram da caixa de energia, e pegar mais um ramo, que nesse ramo tem que ter um fio de 110 e mais um neutro, para ligar uma outra tomada de 110. Depois, para ligar a outra tomada, também puxar desse ramo que chegou no quarto, né? Um fio de 110 mais um neutro para ligar nessa outra tomada de 110. E tem uma tomada de 220. O que nós fazemos para ligar ela? Aí essa tomada de 220 tem duas fases. Então a gente tem que puxar um fio de 220 volts
Depois a gente vai pegar um fio de 110 volts e depois um neutro. Aí vai ter um de 220, um de 110 e um neutro para ligar a tomada de 220. Essa tomada, ela tem, então esse fio, o principal, né? Essa tomada vai estar ligada no 220. Então o primeiro fio a instalar é o de 220. Abre duas perninhas, amarra no polo positivo da tomada, do metal da tomada, amarra a outra no polo negativo. Vai estar passando uma diferença de potencial de 220. Então chegou na tomada essa diferença de potencial. Depois do fio de 220, coloca o de 110. Aí o fio de 110 separa em dois cabinhos, amarra um no polo positivo por cima do de 220, amarra o outro no polo negativo e vai estar esse fio de 110 vai estar passando a diferença de potencial de 110 para a tomada. E depois um neutro, que nós fazemos a mesma. Puxa um fio neutro desse ramo e separa ele e amarra num polo positivo e o outro no polo negativo. Então, o que vai ficar? 3 fios, 2 fases e a tomada de 220 sendo ligada ali, né? E tem um interruptor, e tem mais outra tomada de 110 e um interruptor. Esse interruptor para acender uma lâmpada de 110 volts, né, uma lâmpada incandescente, ele tem que puxar dessa ramificação mais um fio de 110 e mais um neutro, mais um fio neutro. O fio de 110 vai pôr no interruptor, lá na parede, né? Aí a gente vai separar a parte de dentro dele em dois cabinhos, dois menores. Um a gente vai amarrar no polo positivo, o outro no polo negativo desse interruptor. E ele vai receber essa diferença, né? E um neutro também, depois por cima, prende um cabinho no polo positivo desse mesmo interruptor por cima do fio de 110, né? E prende outro no polo negativo. Aí você vai ter uma neutra ligada no interruptor. E o interruptor ele vai estar ligado, mas aí a gente tem que pegar um outro fio e fazer uma em paralelo com ele para ligar esse outro fio no teto, né? Na parte de cima onde fica o suporte da lâmpada. Então a gente pega esse outro fio, faz um corte só para aparecer o dentro, né, do fio, e com esse outro fio que a gente vai ligar em paralelo com o primeiro, amarrar no ponto desse corte. O corte é do protetor isolante, né? A parte de dentro tem que deixar, não pode fazer nada com ela. Então, com esse ponto a gente prende e passa a fita isolante em volta, passa isolante e amarra bem. Deve ficar bem preso, bem firme. E o outro fio, a outra ponta, levando até o teto, né, no suporte onde está a lâmpada e amarrando. Aí quando chegar lá, esse fio ele vai estar recebendo a mesma fonte do fio que você ligou no interruptor, que é uma fonte de 110 e vai estar sendo dividida para esse fio aqui também. Ele também vai estar com 110 recebendo porque ele está ligado em paralelo com o fio que você ligou no interruptor. Então, esse fio também está recebendo fonte de 110 e ele vai levar essa fonte de 110 para o suporte da lâmpada no teto. Aí, para ligar o suporte, a gente olha a parte de dentro dele, né? Depois de ter passado o fio e chegado lá em cima no suporte, onde vai ficar ele, pega a parte de dentro do suporte, ele tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. No polo positivo, a gente vai separar os dois cabinhos, né? Vai ficar desse jeito. E vai amarrar um no polo positivo e um no polo negativo. Aí esse fio ele vai estar levando uma diferença de potencial de 110 volts para o suporte da lâmpada. E essa diferença ela vai chegar no suporte da lâmpada e vai passar para o suporte 110 volts, né?
Quando a gente rosqueia a lâmpada, o soquete dela no contato, no suporte, tem um contato entre o metal do soquete e o metal do suporte, né? E nesse contato, o metal é bom condutor de corrente elétrica, vai passar essa corrente. Essa corrente vai fornecer a mesma fonte daqui do fio? Vai, porque o fio ele estava ligado no 110, né? Pela ligação em paralelo. E ele vai fornecer uma diferença de 110 para o suporte, quando você prendeu ele. E para a lâmpada vai fornecer essa diferença de 110 para a lâmpada. A lâmpada, o soquete dela, né, vai receber 110 também. E vai dar uma corrente de 110 volts para o filamento da lâmpada. Aí a lâmpada, essa lâmpada que é uma lâmpada que liga no 110, ela vai receber uma corrente de 110 que vai estar passando por ela e vai acender, né? Então esse fio ele levou uma fonte de 110 até a lâmpada. E esse fio que ligou no interruptor, ele também, o fio que levou a fonte até a lâmpada foi ligado no fio, esse primeiro fio aqui, né, que a gente estava usando, e foi ligado. Então a gente vai ter uma ligação de fios em paralelo, que vai, os dois fios que estão ligados aqui vão receber a mesma fonte, a mesma fonte. E esse interruptor, então, ele vai levar uma corrente pelos fios em paralelo, uma corrente de voltagem para a lâmpada acender. Essa lâmpada ela vai acender na voltagem nominal dela, que ela está projetada para isso, né? Que é de 110 volts, tudo bem? Aí você ligou um interruptor e nesse cômodo, que é o quarto, então a gente ligou duas tomadas de 110 volts, uma de 220 e um interruptor para acender uma lâmpada. E faltou ligar uma outra tomada de 110, que eu vou pedir para vocês fazerem como exercício até a nossa próxima aula, tentar fazer esse exercício de o que você faria para ligar uma tomada de 110 mais uma no cômodo, tá? Gente, passando pelo desenho, à esquerda do quarto, o que que tem? O banheiro, né? O que que a gente tem no banheiro? A gente tem uma tomada de 110, um interruptor de 220 que é para o chuveiro e um interruptor de lâmpada para acender uma lâmpada de 110. Todos podem ver no desenho da casa, da instalação elétrica da casa. Então, é um interruptor, uma tomada de 110, uma de 220. Do lado do banheiro, a gente vai pro quarto. O que o quarto tem? Olhem no desenho, ele tem três tomadas de 110. Esse quarto está com 3 de 110 e um interruptor de 110 para acender lâmpadas no 110, né? Acima do quarto a gente tem a sala. Olha no desenho, o que vocês têm na sala? Uma tomada de 110, mais outra duas, já contei aqui, mais uma, 3 tomadas de 110 na sala até agora. Depois tem uma, duas, três, depois tem um interruptor uma tomada, desculpa, de 220, aquela que divide a mesma parede com a de 110, mas fica do lado direito. Uma tomada de 120 e aí a gente tem um interruptor de lâmpadas para acender uma lâmpada. Vocês podem ver embaixo ali na sala um interruptor, né? Um interruptor e na parede mais duas entradas, mais duas tomadas para 110, tudo bem? Aí viu mais duas entradas de 110 na parede. E na cozinha do lado direito, o que ligações elétricas nós temos ali? Que tomadas, que interruptores? Ali vocês têm uma, duas, três tomadas de 110 na cozinha. Uma é logo embaixo da caixa de energia. As outras duas ficam na parede do fundo, né? Do outro lado da parede. E a gente tem ainda na cozinha duas tomadas de 220. Duas tomadas de 220 na parede, encostadas.
e mais uma de 220 na parede que faz divisa com o quarto, ali embaixo, tudo bem? Então, 3 tomadas de 220 na cozinha, 3 tomadas de 110 também na cozinha e mais em cima, um pouquinho em cima da caixa de energia, o que a gente tem? Um interruptor na cozinha, né? Então ele vai acender a lâmpada da cozinha, esse interruptor também ligado no 110, tá? Porque quando a gente vai estar acendendo lâmpadas, principalmente incandescentes, são 110 volts, então elas ligam no 110, né? Você instala com um interruptor de 110. Então esse desenho que eu tinha pedido para vocês estudarem, é para vocês estudarem ele mais um pouco, né, nesses dias até a próxima aula, tá? Para a gente poder falar dele lá na próxima aula. E depois a gente vai passar para os outros slides, só para definir aqui. Os outros slides, né? O slide seguinte, ele pense o que acontece. O que acontece se você ligar por engano uma lâmpada incandescente de 220 em uma rede de 110. Uma lâmpada de 220 em uma rede de 110. Essa lâmpada 220, ela pode ser ligada, né? Mas se ela for ligada em uma rede de 110, 110 é a voltagem, é a fonte. Essa lâmpada vai receber uma energia elétrica com uma fonte mais baixa do que ela pode suportar. Então, o que vai ocorrer? Se a lâmpada, que ela pode ligar no 220, ela pode receber essa energia, ela for ligada numa rede que dá uma energia menor para ela, o que vai ocorrer com essa lâmpada, né? O que vai ocorrer? E depois também a pergunta que é ao contrário dessa. Se você ligar em uma rede que fornece 110 volts, uma diferença de potencial de 110, você ligar uma rede que fornece uma diferença de potencial de 220 volts, você ligar uma lâmpada que ela liga no 110, a voltagem dela é no 110. O que vai ocorrer? Você vai ligar uma lâmpada de 110 em uma fonte de 220. Então essa lâmpada vai estar recebendo não 110, mas 220. Então vai estar entrando uma corrente que tem uma fonte de 220 por dentro da lâmpada. Mas essa lâmpada não pode suportar uma corrente de 220, só uma de 110. O que aconteceria se entrasse pela lâmpada uma corrente de 220 e a diferença de potencial que essa lâmpada tem ela é feita para ter uma diferença de potencial entre as perninhas, os polos dela, né? O polo positivo e o polo negativo. E essa diferença, de repente, esses polos recebem uma diferença de 220 entre eles. Olha a corrente que vai passar pelo filamento da lâmpada. O que vai ocorrer se entrar no filamento uma corrente de 220? Tudo bem? Então, essas duas questões para a gente pensar, para a gente fazer até a próxima aula também. E o experimento para a montagem do circuito, ele requer que vocês tenham 3 lâmpadas de 3 volts, como essas aqui, lâmpadas de casa, são lâmpadas de 3 volts. Ele requer lâmpadas de 3 volts, 2 pilhas de 1,5. Aí você vai pegar 2 pilhas de 1,5 volt, pilhas assim, né? Pode ser AA, que é de 1,5 volt, né? A voltagem dessas pilhas é igual, é a mesma. Então, pilhas de 1,5 volt vamos usar 2. A gente vai usar fios cabinho, que são esses fios para ligar na rede elétrica, nos fios. 2 jacarés, que é um pregador de fios, né, para prendedor de fios elétricos, em montagem de pequenos circuitos, tá, gente? Isso é para pequenos circuitos. Circuitos de tensão de 220, por exemplo, a gente tem que usar o isolante, né? A fita isolante passar isolante, tá bom? Isso aqui é para montagem de circuito, até para as de 110 também.
Mas esse aqui é para montagem de circuitos que a gente faz com pilha, né? Que é 1,5 V, tá? Então, circuitos que está passando corrente de 1,5 V pode usar o jacaré. Aí esse aqui é indicado para esses circuitos por causa da voltagem. E três soquetes. Três soquetes, que é o suporte, né? Seria o suporte da lâmpada. Lembra que a gente falou do suporte da lâmpada levada para o teto agora há pouco? Então é o soquete que é o suporte da lâmpada, tá? É o suporte. Vamos usar três. Então a gente vai passar para o próximo slide, que ele fala da energia química dos íons sendo transformada em energia elétrica e luminosa. Então a gente vê nesse circuito do desenho do slide que tem duas pilhas. Aí você pode usar controle remoto, relógio, né? Um suporte de relógio como eu usei aqui. Esse aqui para colocar as pilhas, né? A pilha é um polo positivo e um polo negativo. Aí você usa um suporte só para deixar as pilhas, nesse desenho usou um suporte de duas pilhas, né? Duas pilhas e a pilha tem um polo positivo e tem um polo negativo. Não tem? Esse suporte a gente ligou um fio no polo positivo da pilha, que é a fonte, é a nossa fonte, e um outro fio no polo negativo para fechar o circuito e ter a diferença de potencial da pilha passada para os fios. Quando essa diferença passar, vocês veem pelo desenho que os fios vão levar essa diferença para o ponto que eles vão ligar em outro fio, né? Então eles continuam passando essa diferença de potencial de 1,5 para o circuito. E quando chegar na lâmpada de 3 volts, vamos ligar igual a gente fez, né? Separou uma perninha e duas perninhas, ligou uma perna no polo positivo da lâmpada, a outra perna no polo negativo. Então, essa diferença de potencial de 1,5 vai passar para a lâmpada. E a lâmpada vai receber essa diferença de 1,5 e vai acender. Esse circuito ele foi feito com uma lâmpada só, ele só tem uma lâmpada. O que ocorreria se a gente ligasse mais de uma lâmpada nesse circuito, né? Então a gente vai ver o que tem. Passando para o próximo slide, ó, duas pilhas, três lâmpadas, fios cabinho, dois jacarés, três soquetes, os materiais, né? E passando para o próximo, ó, fixe a lâmpada no soquete. Aí a gente vai pegar já a lâmpada, vai ligar, vai prender no soquete, tá? Essa lâmpada, gente, é de 110 volts, não é essa que a gente vai usar. Qual lâmpada a gente vai usar? Lâmpada de lanterna ou lâmpada de LED, que é como essas aqui, tá? Ela tem duas perninhas também nela. Vocês podem ver que ela tem duas perninhas, né? Uma para ligar no polo positivo, o fio é uma perninha para ligar um fio, a outra para ligar outro fio. Aí tem a diferença de potencial que o fio está levando e leva para a lâmpada. E tem lâmpadas de LED que elas são um pouco maiores e eu vou poder mostrar para vocês no dia, né? Que a gente vai ver. E elas são lâmpadas um pouco maiores que dá para encaixar no soquete, dá para rosquear aqui e você montar o seu circuito com uma lâmpada de 3 volts também. Então você vai ver que também dá para fazer com o soquete. Aí com esse soquete aqui. E aí quando pegar a lâmpada, rosquear no soquete, a gente vai já ter essa parte feita. Aí depois a gente vai pegar os fios cabinho, lembra da pilha? Que a gente ligou no polo, um fio no polo positivo e um fio no polo negativo. A gente ligou esses fios em outros fios, né? Amarrando as partes de dentro dele, amarrando bem. Aquilo é que conduz a energia elétrica. E depois pegou esses outros dois fios e prendeu no soquete. Aí nesse soquete, um fio a gente vai fazer aquelas duas perninhas, né? As divisões, a gente vai fazer essas divisões no fio
E uma delas vai prender num fio do soquete e a outra perninha prender no outro. E a gente amarra com uma fita isolante, né? Passa uma fita isolante em volta e a diferença de potencial do fio, que é de 1,5, está sendo passada para os fios do soquete. Então o soquete está recebendo essa diferença e você lembra que a gente já tinha rosqueado a lâmpada nele, né? Então o que vai ocorrer quando a gente ligar, amarrar essas duas perninhas do fio, uma em um polo do soquete, em um terminal, e a outra no outro terminal, a gente vai passar uma diferença de potencial para o soquete. E o soquete vai receber e vai passar para a lâmpada. Então nós estamos montando um circuito que tem uma lâmpada de 110, desculpa, de 3 volts, rosqueada no encaixe, e o soquete ele está recebendo do fio do circuito uma diferença de 110 volts que está entrando entre os terminais dele, né? Porque você amarrou e esse soquete ele vai fornecer a diferença depois. Aí a lâmpada vai acender, essa lâmpada acende com uma diferença de 1,5 volt. E então esse circuito do slide, do desenho do slide, ele está mostrando um circuito que é uma pilha e uma lâmpada de 3 volts, uma lâmpada, né, ligada no circuito. O que nós temos aí? A gente só tem uma lâmpada, então é só uma lâmpada, a fonte, que é a pilha, que é o de 1,5, vai estar fornecendo toda a fonte dela para a pilha, desprezando a resistência interna da fonte, né? Que a pilha tem uma resistência interna, a própria lâmpada tem uma resistência dela também, né? Aí não é resistência interna, é resistência de fora, né? Acrescentada. Mas então essas resistências elas diminuem a energia que é usada pela lâmpada, né? Mas vamos supor, vamos pensar que não tem resistências, então um circuito com uma fonte de 1,5 ligado uma lâmpada de 3 volts nele, toda a energia da fonte de 1,5 está sendo dada para a lâmpada, né? Então, isso um circuito de uma lâmpada e um circuito de duas lâmpadas. Um circuito de duas lâmpadas e uma fonte só. É a mesma pilha, 1,5 volt, né? A mesma fonte. E nessa fonte a gente ligou um fio. A gente ligou um fio de 110 no polo positivo da pilha. E a gente ligou um fio de 220. A gente ligou um fio de 220 no polo negativo da pilha. Então, vai estar passando corrente de 1,5, né? Vai estar passando e os terminais do fio, a gente vai montar um circuito com eles, aonde você pode, por exemplo, amarrar com uma fita isolante, sabe, essas duas pontas que ficaram na outra ponta dos fios, amarrar com uma fita isolante elas para fechar o circuito, né? Aí você fechou o circuito, tudo bem? Fechou o circuito. Aí nesse circuito fechado, né, ele vai ficar assim nessa outra ponta, né, onde você amarrou os fios com a fita isolante. Nesse circuito fechado é um fio só, né, gente? É um fio só, né? São ligados nos polos, mas é um. E se a gente lembra que no anterior tinha uma lâmpada ligada no circuito? E se agora tiver duas, lado a lado? Então, uma lâmpada de 3 volts ligada nesse circuito e mais uma lâmpada de 3 volts ligada no mesmo fio, lado a lado, no mesmo circuito. São lâmpadas lado a lado. Essas lâmpadas elas estão ligadas na mesma fonte, na mesma fonte. Então elas estão recebendo 1,5 volt, né? Mas quando você acrescenta, quando você coloca mais uma lâmpada no mesmo fio, na mesma fonte, a energia vai ser dividida entre as lâmpadas. A energia vai se dividir pelas lâmpadas, né? Você tem uma, duas lâmpadas, vai se dividir. Por quê? Porque a energia ela não pode ser a mesma para as duas, porque a energia é uma só, é de 1,5 volt, 1,5.
Então ela não pode ser 1,5 para uma lâmpada e 1,5 para outra lâmpada. Ela tem que se dividir, né, um pouco entre elas, achar um termo comum, né? E esse termo a gente vai estudar na primeira lei de Ohm que define ele, mas já dá para falar um pouco disso, que é a resistência dessas lâmpadas. Então a resistência é o contrário da energia da fonte e da corrente elétrica que entra, né? Se uma lâmpada tem uma resistência maior, vai estar entrando uma energia nela menor, de uma voltagem mais baixa. Se a lâmpada tem uma resistência menor, vai estar entrando por ela uma energia maior. Essa energia é a de 1,5, o total, e ela vai se dividir pelas duas lâmpadas do fio que você ligou lado a lado, se dividir pelas resistências. Se é uma lâmpada que tem uma resistência mais alta, vai entrar por essa lâmpada uma energia mais baixa, energia em voltagem, tá, gente? E na lâmpada com resistência menor, vai receber uma energia maior desse 1,5 aqui da fonte, ela vai receber uma energia maior e vai estar entrando nela uma corrente maior. Aí você vê que a energia está dividida entre as lâmpadas. Uma lâmpada de resistência maior entra uma corrente menor, de uma voltagem menor. E na lâmpada de resistência menor entra uma corrente maior. Isso vai diferenciar, porque o questionário que a gente está fazendo tem que responder, né? O que vai ocorrer com o brilho? O brilho é a potência. A potência, então vamos entender a potência? A potência é a quantidade de luz, de energia que a lâmpada está irradiando por segundo, né? Por segundo. Essa energia é determinada pela energia da voltagem que ela recebe, né? Então, se por uma lâmpada, lembra que esse fio, tá? Esse circuito tem mais de uma lâmpada lado a lado. Por uma lâmpada com resistência maior está entrando uma voltagem menor. Essa lâmpada vai acender menos, porque a potência emitida pela lâmpada é a tensão, é a fonte que está entrando nela, vezes a corrente. Tá? Se vocês quiserem anotar também, P é igual a U vezes I. Então, essa lâmpada que está entrando uma fonte menor por ela, está emitindo uma potência menor, porque a potência depende da fonte. E a lâmpada que está em uma resistência menor, está entrando uma corrente maior por ela. A corrente maior é de uma energia maior. E se a energia é maior, a potência emitida por essa outra lâmpada em série, ela vai ser maior, porque P é igual U vezes I. Anotem no caderno isso para vocês poderem estudar depois. Que a potência emitida por uma lâmpada é a tensão que está entrando nela vezes a corrente. Essa lâmpada está entrando uma tensão maior dentro dela. Tudo bem? Então, essa ligação é em série. A gente está fazendo uma ligação onde estamos colocando as lâmpadas lado a lado, uma do lado da outra. Tá? Uma do lado da outra. Então, essa parte do questionário, depois para passar para o próximo slide, vocês vão poder ver que no próximo slide ele tem uma montagem onde já se usa 3 lâmpadas lado a lado, né? Lembra? Então agora você tem 3 lâmpadas no mesmo fio, lado a lado, e dividindo essa energia total, essa fonte, dividindo por elas, de acordo com a resistência. A lâmpada com resistência maior está recebendo da fonte uma energia menor. A lâmpada com resistência média, né, tem uma que está entre as duas. Então essa lâmpada com resistência média está recebendo da fonte uma energia média. E a lâmpada com resistência mais baixa está recebendo uma energia maior. Essa lâmpada ela vai acender mais, tudo bem? Então as lâmpadas estão recebendo energias diferentes, mas elas têm que dividir essa energia? Tem, porque não pode ser uma fonte de 1,5 ser igual em 3 lâmpadas que estão no mesmo fio, no mesmo circuito. Essas lâmpadas que fazem parte desse mesmo circuito,
elas têm que dividir a energia da fonte por elas. Então, a fonte que é de 1,5 fica dividida pelas lâmpadas. Tá? Depende da resistência. Quem tem menos recebe mais. É sempre ao contrário, né? Quem tem mais recebe menos. E isso ajuda a gente a entender qual lâmpada acende mais, se a gente usar a relação da potência, que é P igual a U vezes I. P é a potência que a lâmpada está emitindo, U é a energia, é a tensão, né? E I é a corrente que está entrando. E vocês podem ver que as lâmpadas elas vão emitir potências diferentes mesmo. Enquanto isso, o slide estava abrindo, mas eu vou voltar para os anteriores, onde a gente tem agora que fazer um circuito em paralelo. Lembra da ligação do interruptor com a parede? Que você, para um interruptor, para acender uma lâmpada, ele vai acender uma lâmpada de 110 volts, né? Então esse interruptor, para ligar o interruptor na parede, a gente puxa um fio de 110 e um neutro. Depois pega outro fio e liga em paralelo com esse. Aí o que aconteceu? Esse um fio de 110 e um neutro, que a gente ligou no interruptor, a gente raspou, fez descascou uma parte desse fio, pegou um outro fio também descascado e amarrou nele. E a gente abriu um circuito a partir do primeiro fio. Mas não é o mesmo fio, são fios diferentes, tá? Um fio que foi ligar o interruptor, um fio que foi ligar o suporte da lâmpada. Esse fio que saiu do primeiro fio, ele está em paralelo. Os fios em paralelo recebem a mesma energia da fonte. A fonte é a pilha que a gente está usando agora e a fonte dá 1,5 volt. Os fios em paralelo são circuitos diferentes, é como se eles fossem circuitos diferentes que estão recebendo a mesma energia da fonte. Então a fonte de 1,5 está indo para um e para outro. E o fio que a gente ligou no suporte da lâmpada e levou ele até o alto, ele é um fio que está recebendo também da fonte 1,5 volt e ele vai fornecer uma diferença de potencial quando a gente ligar ele no polo positivo e no negativo do suporte ou do soquete dessa lâmpada, ele vai fornecer uma diferença de 1,5 também. Então é uma ligação em paralelo. E ele está recebendo essa mesma fonte, né? Tem um slide que agora eu vou passar para vocês aqui, que é o slide da ligação em paralelo. Vamos abrir ele aqui para poder mostrar? Aqui ele está mostrando um circuito onde tem uma fonte, que é uma pilha de 1,5, e essa pilha, a gente pega um fio, amarra num polo positivo dela, o outro fio amarra no polo negativo, né? Aí a gente poderia, né, pegar as outras pontas, as outras duas pontas dos fios e prender por uma fita isolante para fechar o circuito. Aí fechava. Mas aí seria um fio só, né, gente? Seria um circuito simples, uma ligação em série. O que a gente quer aqui é uma ligação em paralelo. Como dá para fazer uma ligação em paralelo? Cortando em uma parte menor esses dois fios e ligando, né? Ligando, amarrando eles numa fita isolante, né? Prendendo a parte deles. E a lâmpada, ela é pelo soquete, né? Você poderia ligar o soquete, a parte de rosquear diretamente nos dois fios, né? Um fio estaria levando o polo positivo, a energia do polo positivo, o outro a energia do polo positivo, e dá uma diferença de potencial para a lâmpada igual à da fonte. Mas você poderia usar também em soquete, onde ele tem os terminais dele, e num terminal a gente amarrava o fio que ligou no polo positivo da lâmpada e no outro amarrava o fio que ligou no polo negativo da lâmpada. Aí prendia nos soquetes, prendia nesses soquetes aqui e ligava eles. Eles ficaram ligados assim.
Aí a gente fez um circuito, tudo bem? Igual a gente fez no outro, formou um circuito. Para fazer um circuito em paralelo, lembra que você cortou esses fios para juntar e formar um? A parte que sobrou dos fios, você corta mais um pedaço igual, do mesmo tamanho que o primeiro, e vai depois descascar um pouquinho os fios da primeiro circuito e vai prender um desses fios em deles, o outro fio no outro, e é como se você emendasse, você fizesse mais um circuito a partir do primeiro circuito. Então você puxou um fio daqui, outro do outro lado, e tem mais um circuito aí, mais um caminho. Esse outro fio, esse segundo fio, ele está dando ele está recebendo uma energia igual à da fonte que chegou no primeiro fio. É uma energia igual, porque a energia ela está sendo, são fios diferentes. Então os fios não têm que dividir a energia da fonte, eles podem usar a mesma energia da fonte, né? E esses fios, eles fazem ligações em paralelo, porque eles podem usar a energia da fonte é, sem, a, sem ter que dividir ela. Então, esse segundo circuito, essa segunda trecho, né, que a gente montou aqui, ele está recebendo da fonte a energia de 1,5 dela no total também que ela tem. Está entrando também no segundo circuito, e no segundo circuito a gente pode, depois que cortou dois pedaços de fio para montar o segundo circuito, emendar eles no final, né? Pegar as pontas deles, amarrar com uma fita isolante, ou você pode diretamente ligar nos terminais do soquete, né? Para acender uma segunda lâmpada, ligando as extremidades desses dois fios nos polos do soquete, e vai estar dando para o soquete uma diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. E essa diferença de potencial é a mesma. Então esses dois fios amarrados no soquete vão ligar o soquete também. Aí nós temos dois circuitos aí, só que são circuitos diferentes, eles não estão dividindo a mesma fonte, né? E a gente pode então cortar mais dois pedaços iguais, de tamanho igual de fios, e prender por fita isolante no segundo ramo, né? No segundo circuito que a gente montou. Aí puxa mais um, puxa outro e amarra os terminais dele, prende os terminais dele ou liga diretamente no soquete para acender outra lâmpada. Então você tem mais um soquete, mais uma lâmpada rosqueada, ele tem os terminais. Um dos fios a gente liga no polo positivo, o outro a gente liga no polo negativo. Então a gente está dando uma diferença de potencial para essa lâmpada igual. E esse é o terceiro circuito. A gente montou 3 circuitos que são diferentes e estão recebendo a mesma energia da fonte. Isso é usado em uma casa, a ligação em paralelo, porque os circuitos eles ficam diferentes um do outro e eles não têm que dividir a mesma energia, né? Os aparelhos precisam de 110 ou 220 para funcionar. Então, para eles poderem usar o 110 ou 220, é ligado em paralelo, porque aí eles podem usar a energia da fonte só para eles, não tem que dividir essa energia, né, com os outros aparelhos. Então essa energia ela fica dividida em paralelo, em uma ligação em paralelo de aparelhos. E esse circuito em paralelo ele está feito com 3 lâmpadas. A gente montou esse circuito em paralelo com 3 lâmpadas, que são lâmpadas que estão em circuitos diferentes, como a gente está estudando. E essas lâmpadas a gente vai tentar acender elas, né? Nessa parte do experimento, a gente vai tentar acender essas lâmpadas e tentar acender elas. Então vamos ver o que acontece aqui quando a gente vai ligar. Aí a pilha é 1,5, tá? É 1,5 V a voltagem dela, tá dando 1,5, que é a mesma energia que está indo para os 3 circuitos dessa paralelo, tá?
está indo para as 3 lâmpadas. Então a gente ligou. Aí a corrente elétrica começou a passar pelo primeiro circuito, né? Onde a gente fez o primeiro circuito. Essa energia elétrica ela está indo para o segundo circuito e está indo para o terceiro circuito. Mas será que a corrente que está entrando nas lâmpadas é igual? Então aqui a gente vê a diferença da ligação em paralelo. A corrente que está sendo emitida pelos circuitos, primeiro para o circuito 1, né? A gente estudou que ela depende da resistência da lâmpada. Se a lâmpada tem uma resistência mais alta, a corrente que está entrando por esse circuito, o primeiro circuito, é menor, porque é contrário da resistência. Então está chegando uma corrente menor para entrar nessa lâmpada e está entrando uma energia menor nela. Então ela vai acender menos, porque potência é igual tensão vezes corrente. Se a corrente que está entrando nessa lâmpada é menor, a potência vai ser mais baixa, né? Então ela vai acender menos. A corrente ela vai entrar depois no segundo circuito e no terceiro circuito. Quando ela entrar no segundo circuito, ela vai estar passando por um circuito que está numa lâmpada, e essa lâmpada está recebendo a mesma energia da fonte, 1,5. Mas a corrente que está entrando nela depende. Se essa lâmpada tiver uma resistência menor, vai estar entrando nela uma corrente maior, porque é o contrário. Então essa lâmpada está recebendo uma corrente maior. Essa lâmpada ela vai acender mais, né? O que vai ocorrer? Porque a potência é a tensão que está entrando na lâmpada vezes a corrente. Se está entrando uma corrente maior nessa lâmpada, do segundo circuito, está entrando uma corrente maior, quer dizer que o P é maior, né? P é igual a U vezes I. Então, se o P é maior, a potência dessa lâmpada é maior. O que quer dizer que ela está emitindo mais luz, né? Ela está acendendo, brilhando mais. Porque ela está transformando uma energia maior. De onde ela está tirando essa energia maior? Da corrente maior que está chegando e entrando nela. Corrente mais alta devido à lâmpada ter uma resistência mais baixa. Tá? A energia é a mesma de 1,5 volt que está chegando da pilha, mas a corrente dessa lâmpada é mais alta porque ela tem uma resistência menor. E no terceiro circuito é diferente, também é um outro circuito que não divide a tensão, a fonte, com os outros dois primeiros, ele recebe a mesma fonte, mas a corrente que está entrando nesse circuito muda, é diferente dos outros dois. Porque se nesse terceiro circuito tiver uma lâmpada com uma resistência maior do que os outros dois, uma lâmpada com resistência grande mesmo, resistência ao contrário da corrente que entra ou na ligação em série da energia, né? Nesse caso da corrente. Então, se essa lâmpada tem uma resistência mais alta, a corrente que está entrando por ela é mais baixa, tá? Então é uma corrente menor que está ligando na lâmpada, ela está dando uma fonte de 1,5 do mesmo jeito, mas a corrente, a quantidade de cargas elétricas que está entrando e atravessando a lâmpada é menor. E isso influencia na luz que ela emite também, né? Porque a corrente é a quantidade de cargas por segundo, então influencia na potência irradiada por segundo, né? Então a potência dessa lâmpada vai ser menor e ela vai acender menos, ela vai brilhar menos do que as outras duas. É um circuito em paralelo, onde as 3 lâmpadas receberam a mesma energia da fonte, mas a corrente que entrou em um circuito para uma lâmpada foi uma. A corrente que entrou num outro circuito para a segunda lâmpada já foi maior, porque a resistência dessa lâmpada era menor. E a corrente que entrou no terceiro circuito, na terceira lâmpada, era menor, porque a resistência que ela tinha pela frente era maior, né? Então, um circuito em paralelo, as 3 lâmpadas não vão acender
iguais, né? Elas não vão acender do mesmo jeito. Uma pilha, duas pilhas. Essa é a parte do experimento onde a gente está montando até aqui com circuitos de um fio só, um circuito só, ou mais de um circuito ligado na mesma fonte, que é em paralelo, tudo bem? Mais de um circuito ligado na mesma fonte é paralelo. E quando você tem um fio só, então volta para ser um fio só, mas aí as outras pontas dele a gente amarra ou prende, né? Ou liga no soquete da lâmpada, que é mais indicado, porque já para acender a lâmpada, liga um fio no polo positivo, outro no polo negativo. Aí você tem uma lâmpada. Mas e se você tiver mais de uma pilha? Agora aumenta a fonte. Se você pegar outra pilha, ligar, amarrar na primeira e formar uma fonte de duas pilhas. Aqui no meio entre elas a gente passa fita isolante também, tá, gente? Então, um rolinho de fita sempre bom vocês terem para amarrar o fio do polo positivo e o fio que vai ligar no polo negativo também prender com fita isolante, tá bom? Aí vai ser uma fonte maior, uma fonte de 1,5 vezes 2, 3 volts. Então, uma fonte maior, e essa fonte é um fio só. Lembra que você amarrou ou ligou no soquete as outras duas extremidades dele? Então, é um fio só, é um circuito só, mas com uma fonte maior. Essa fonte maior, ela vai fornecer uma energia da fonte para essa lâmpada acender, que vai ser uma energia também que vai ser maior, porque esses fios estão ligados agora numa fonte com uma energia maior, ela dá uma energia maior. Aí esses fios, essas duas pontas, né, dele, que vão ligar em uma lâmpada só, mas vão fornecer para a lâmpada, elas ligaram no polo positivo e no polo negativo do soquete, dos fios do soquete, e geraram, né, nele uma diferença de potencial de 3 volts, igual a da fonte aqui, que esses fios estão recebendo, e passaram 3 volts para o suporte da lâmpada. E esses 3 volts do suporte, eles vão entrar pelos filamentos, pelo fio de dentro da lâmpada, e passar a corrente dentro dela, ela vai acender. Ela vai acender com uma fonte de 3 volts agora, porque a gente aumentou a fonte. De 1,5 passou a ser 3 volts. Em um fio só, 3 volts, né? Isso serviria se você aumentasse a fonte e fizesse mais circuitos também, né? Circuitos diferentes para ser em paralelo. Também serviria, porque aí você teria uma fonte maior e você teria circuitos diferentes, né? Você teria mais de um circuito para dar essa energia, mas os circuitos, a corrente entra nos circuitos de acordo com as lâmpadas e os dispositivos que tem nele. Isso não é só lâmpada, né? Pode ser disjuntor, né? Pode ser medidores elétricos, né? O voltímetro e o amperímetro, que a gente vai estudar nas próximas aulas como usar eles para medir a corrente que está passando num circuito, depois em outro circuito diferente, depois em outro circuito. Porque aí é uma associação em paralelo, né? É uma associação em paralelo. Então, a corrente que entra em um circuito é uma. Se estiver nesse circuito ligado a uma lâmpada com resistência menor, vai ser uma corrente que vai estar entrando maior, né? Se for, depois essa corrente entrar num outro circuito que tem uma lâmpada com resistência maior, a corrente que está entrando nesse segundo circuito menor, vai ser menor. Aí isso vai depender. Mas dá para você aumentar a fonte e fazer mais de um circuito e ligar nessa mesma fonte? Dá também. Aqui é o caso, a gente deixou com um circuito só, mas só aumentou a fonte. De 1,5 passou para 3 e ligou uma lâmpada só. Aqui a gente só vai ligar uma lâmpada, prendemos um dos fios, uma das pontas no polo positivo, a outra no polo negativo do soquete, e passamos essa diferença de 3 volts para dentro da lâmpada, né?
Aí a lâmpada foi e ela foi ligada então num circuito de 3 volts agora, né? E esse circuito, vocês lembram quando era de 1,5 só com uma pilha e uma lâmpada ligada? O que aconteceu com a luz emitida pela lâmpada quando a gente aumentou a fonte e fez ela passar a ser de 3 volts? O que aconteceu com a luz emitida pela lâmpada quando a gente aumentou a fonte, a energia sendo dada para ela? Vai aumentar ou vai diminuir? Para responder, a gente pode usar a potência, né? Potência igual a energia vezes corrente. Se a energia que está entrando na lâmpada é maior, a potência vai ser maior, então ela vai irradiar mais energia agora, né? Ela vai mudar, vocês veem que a potência da lâmpada mudou, porque ela está ligada agora numa fonte mais alta, tudo bem? Então, um circuito, esses circuitos, eles também estão no questionário e eu vou pedir para vocês responderem ele para a próxima aula e, e a gente vai falar dele na aula que vem então, tá? Então vocês vão ter esse questionário para fazer, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar por aqui, tudo bem? Então, tchau!